todos, sejam bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta, onde você irá aprender um pouco mais sobre os seus direitos e sobre como administrar as suas finanças. Eu sou Elisiane Moreira, apresentadora, advogada e educadora financeira, e hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o Dr. Marcelo Diniz Barbosa, que é advogado com atuação na área do direito tributário, especialista em direito empresarial, para conversarmos sobre pejotização e o direito do trabalho. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo, é um prazer. Muito obrigado. Bom, vai ser esclarecedor, eu já gostaria de começar esclarecendo inclusive o que é essa pejotização e como ela se diferencia aí de uma relação de trabalho tradicional, doutor. Claro. A gente sabe que existem diversas formas de colocarmos em termos jurídicos as diferentes relações que temos. Uma dessas relações é a relação em que uma pessoa coloca em favor de outra pessoa, ou pessoa jurídica, sua força de trabalho, suas atividades. Tradicionalmente, a gente sabe, desde aí da década de 40, isso era feito sob a regência da CLT, que foi muito importante na conquista de direitos e de relações mais justas. Porém, já de longa data, era uma relação que estava um pouco desgastada e um pouco anacrônica. Então, desde o começo da década de 90, mais ou menos, tivemos um crescimento de uma tendência à pejotização, que nada mais é do que a utilização da figura da pessoa jurídica para que alguém coloque em favor de uma empresa ou pessoa as suas atividades. Então, aquelas relações que antes se davam toda enfeixada e toda sujeita às regulações da consolidação das leis do trabalho, passa a paulatinamente ser regida por contratos de comércio, contratos negociais uma prestação normais. De serviço de fato. E isso ganha muita força em 2017 com a reforma trabalhista e certamente será ainda mais fomentada e incentivada a partir da reforma tributária, por alguns pontos que certamente a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho. Vamos discutir, certamente. E quais são as principais características aí que definem a pejotização e quais as vantagens e desvantagens desse sistema para o profissional autônomo? Perfeito. A pejotização, ela envolve, então, como eu comentei, você ter uma determinada relação regida não mais pela CLT, mas sim por um contrato comercial, um contrato entre duas partes dentro de uma liberalidade. É um tema que ele envolve muitas nuances, porque a gente sabe que existem muitos casos em que isso nada mais, nada menos do que é mascarar uma situação de relação de emprego. Perfeito. Então sempre é algo delicado. Invertendo um pouquinho do que você me perguntou, as principais vantagens certamente é a economia de custos fiscais e previdenciários, ponto. É isso que é a grande vantagem, independentemente de se falar em empreendedorismo, se falar em tudo isso. A vantagem é uma redução desses custos, mas é evidente que isso não é tão simples, porque o fácil, o conservador e o absolutamente seguro é se fazer a relação regida pela CLT. Claro. Perdão. Imagina. Dentro desse aspecto, o que se precisa ter? Primeiro, que exista efetivamente elementos de autonomia desta pessoa que será contratada. Não podemos imaginar, por exemplo, que em uma empresa em que você tenha 100 funcionários, todos de uma determinada operação, que façam a mesma coisa, com remunerações mais reduzidas, que sejam, a partir de um momento para o outro, grandes empreendedores e formem as suas pessoas jurídicas. É evidente que, nesse caso, teríamos uma simulação, uma distorção daquilo que se espera. Por outro lado, na outra ponta, nós temos hoje, nessas novas gerações, aquelas pessoas ligadas com as empresas de tecnologia que não querem ter relação de trabalho, eles não querem. Sim. Eles não querem ter carteira assinada. Por mais que ele ganhe mais, é uma coisa que não é do desejo dele, porque ele quer ter a sua liberdade. E aí, dentro desses dois extremos, existem uma série de situações. Neste caso, nós tivemos aí recentemente algumas discussões entre a STF e toda a estrutura do direito do trabalho. Havia uma tendência da Justiça do Trabalho restringir o alcance da legislação da reforma que trouxe a pejotização, mas o STF veio validar isso. E ainda estamos em construção, tá, Elisiane? A gente ainda está construindo quais são os conceitos que são aplicáveis. Existem muitas situações até que temos divergências entre aquilo que é decidido na Justiça do Trabalho, daquilo que os órgãos fiscais
e mesmo os órgãos judicantes que tratam de direito tributário tratam, é um direito em evolução ainda. Mas já há alguns conceitos que a gente pode traçar. Perfeito. E como essa pejotização impacta a arrecadação tributária do Estado? O principal aspecto que nós temos aí é a questão previdenciária. E aí eu acredito que seja bacana a gente mostrar um pouquinho qual é a lógica por trás disso. Por favor. Então, por exemplo, quando eu tenho uma relação de emprego regida pela CLT, eu falo em geral de inúmeros encargos trabalhistas e previdenciários e fiscais que incidem sobre esse valor. A gente pode brincar um pouquinho, vamos supor aqui, e aí já fica um aspecto legal de comentar, um ponto que é relevante, que se trata de uma figura que deve ser pensada, evidentemente, para remunerações um pouco mais elevadas. Uma pejotização em valores menores nada mais passa do que simulação. Sim. Se a gente falar, por exemplo, de uma remuneração base de R$15 mil em um contrato regido pela CLT, qual é o pacote que vem junto com a CLT? Então eu vou falar sempre de 11 remunerações no ano. São os 11 salários daqueles meses trabalhados. Falamos em R$15 mil, total R$165 mil. Além desse, teremos 13º, férias e seu adicional, e mais o depósito de uma remuneração anual a título de FGTS. Então teríamos nesse caso 216 mil ao todo, considerando esses valores. 11 remunerações, férias e seu adicional, 13º, FGTS. Em cima disso, nós temos uma tributação que é a Previdência. E a Previdência eu estaria falando de 20% de salário da contribuição patronal, 5,8% aproximadamente dos terceiros e 3% seguro-acidente de trabalho. Para arredondar, 30%. Sim. Então, para que um empregado tenha uma remuneração base de R$15 mil, eu estou falando de um gasto da empresa de 279 aproximadamente. Sim. E em cima desses R$15 mil dele eu vou ter imposto de renda, uma média de 25 mil, 25%, perdão, anual, para fazer uma arredondada, e mais as contribuições previdenciárias dele. Que incidem sobre o teto. Na prática, ele vai ter aí uma retirada de cerca de 138, 140 mil no ano a partir disso. Dentro de uma relação de PJ, isso muda muito, porque eu não tenho mais essa contribuição previdenciária por parte da empresa, o que é uma economia muito grande, e também da parte do empregado, que deixa de ser empregado, vira um empresário, ele tem também uma economia, porque a tributação dele será reduzida. Perfeito. Enquanto como pessoa física ele estaria sujeito nessa faixa a uma tributação, uma carga média de 25%, eu estaria falando nesse caso de cerca de 15%, além de não ter a obrigatoriedade de recolher a contribuição previdenciária, o INSS. Perfeito. Então é uma economia muito significativa. Muito significativa. E quais são as obrigações tributárias de uma pessoa jurídica em comparação a um trabalhador autônomo? Legal. A gente tem que pensar não só do autônomo, mas também no empregado, Isso, né? perfeito. Porque o empregado, quando ele tem essa relação de emprego, ele recebe o seu salário, ele sofre a retenção do imposto de renda, e a sua obrigação principal é, lá no mês de abril, entregar a sua declaração de ajuste. Isso. Fazer aí a entrega de informações ao fisco que possa fazer o cálculo final, gerando uma restituição ou um imposto a pagar. Quando ele vira uma pessoa jurídica, quando ele tem essas rotinas, ele é uma empresa. Tem que se concentrar e tem que se internalizar esse conceito. É importante, e aí sim algo que é relevante, uma educação para o empreendedorismo, noções de empreendedorismo, é muito importante porque é preciso ter-se isso em mente. Ele vira um empresário. Sim. E como empresário, ele terá umas rotinas fiscais de um empresário. Claro. Ele terá que emitir a sua nota fiscal todos os meses daquele valor. Para ser pago, inclusive. Para receber isso, claro. E aí fazer toda a apuração de imposto que uma empresa normal tem. Antigamente, certamente, isso era muito mais difícil. Hoje, até com o crescimento das novas tecnologias, há inúmeras empresas que já têm condições de prestar essas atividades por valores que são relativamente reduzidos e com muita segurança. Isso que é mais importante, ter atenção para a segurança. Perfeito. Porque não adianta nada querer fazer sozinho, não adianta nada eu às vezes querer contratar um conhecido que diz que faz de graça, e dali 2, 3 anos eu recebi a visita de uma fiscalização,
porque alguma rotina não foi atendida adequadamente. Uma economia que não vale a pena, não compensa, né, Exatamente, doutor? exatamente. Perfeito. E quais são esses tributos aí que devem ser considerados e como eles afetam a decisão de se tornar PJ? Legal você ter comentado isso. É importante aqui a gente ter em mente que para eu chegar em uma remuneração base de 15 mil, vamos dizer, eu preciso, como empregado, que passo a ser uma pessoa jurídica, ter um aumento neste valor. Por quê? Quando eu falo de 15 mil, eu estou falando de 14,3 remunerações anuais de 15 mil. Sim. Porque eu tenho 13º, eu tenho terço de férias, eu tenho as próprias férias e eu tenho FGTS. Perfeito. Se falarmos de uma relação de pejotização lícita, legítima, não há férias. Se você quiser férias, você tem que considerar que trabalhará apenas 11 meses no ano. Não 13, sem receber o mês. Exatamente, exatamente. Então aí a gente falaria de um aumento para cerca de entre 20 e 22 mil reais para você ficar numa conta equilibrada com economia tanto para a empresa quanto com um ganho para este ex-empregado. Perfeito. Que recebe no ano um valor que é equivalente àquilo que ele recebia, mas tributa menos. Ele tem um valor líquido para ele menor. Em relação às obrigações que ele passará a estar sujeito, aí dependerá muito caso a caso. Depende da atividade, depende da situação concreta, depende dos valores envolvidos, porque há diferentes regimes possíveis. Esta pessoa jurídica poderá estar sujeita, por exemplo, ao regime simplificado, que é o que a gente chama de simples. Que em geral eu falaria de uma rotina lá, de uma alíquota de cerca de 18%, dentro das tabelas mais tradicionais. Ou então, sujeito não ao regime simples, mas ao regime normal, em que eu tenho imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS e mais o ISS. Perfeito. Isso de formas bem simplificada, o que daria nesse cenário uma carga tributária de aproximadamente 13% a 14%. Perfeito. Inclusive, nossa conversa é muito interessante e esclarecedora. O programa já volta após o intervalo com ainda mais informações. O programa Seu Direito em Pauta volta já. Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao programa Seu Direito em Pauta. A conversa de hoje é com o Dr. Marcelo Diniz Barbosa, que é advogado especialista em direito empresarial, para conversarmos sobre pejotização e o direito do trabalho. Doutor, conversa muito valiosa no primeiro bloco e hoje, agora, no segundo bloco, eu gostaria de falar sobre os riscos legais envolvidos aí na pejotização e quais precedentes judiciais aí sobre o tema. Claro. Como a gente conversou, houve num primeiro momento, após a reforma trabalhista de 2017, um primeiro momento em que a Justiça do Trabalho foi bastante restritiva em relação à interpretação desses contratos. Então, situações em que, em princípio, se esperava que fosse lícita a adoção desta estrutura jurídica para contar com colaboradores, ela não foi aceita, chegando-se a ter precedentes significativos do Tribunal Superior do Trabalho. Porém, o STF, em uma determinada, no julgamento de uma discussão concentrada, ou seja, uma decisão que versou sobre a própria essência da norma, a validou. Indicou que essa é uma estrutura lícita, legítima e pode ser utilizada, inclusive para atividade fim. O que antes não podia ser feito. Antes só podia ser para atividades acessórias que não eram ali da essência da empresa. Então hoje isso está permitido. Mas evidentemente não pode ser a mesma relação. Claro. Então é muito caso a caso, é muito delicado colocarmos quais são os riscos envolvidos, porque esses riscos eles dependem muito de cada caso concretamente considerado. Variam a todo momento. Nós vamos ter situações em que com uma mesma remuneração, como uma aparente identidade de atividades, ao verificarmos elementos contratos da relação, como é o contato entre contratante e contratado, ou empregador e empregado. Dentro desta lógica, um elemento que podemos, de certa forma, apontar com tudo é a questão da autonomia.
Não posso imaginar um contrato de pejotização em que eu tenha exatamente o mesmo controle de ponto, horário, jornada que eu teria num contrato de emprego. Perfeito. Porque, na verdade, eu só estou mudando o papel por outro e dizendo que isso não seria. Perfeito. Então, é da essência, parece-me, de um contrato de pejotização lícito que exista essa autonomia do colaborador. Ele vai poder definir seu horário, ele vai poder definir a forma como ele executa suas tarefas, como que ele fará isso, sendo muito mais importante a entrega de uma performance, de um resultado, do que efetivamente aquele tempo à disposição da pessoa para fazer algo. E aí salta muito mais a relevância de serem atividades que não sejam atividades tão operacionais, Claro. porque, sabe, senão fica muito evidente que o intuito é exclusivamente a redução de encargos fiscais e previdenciários. Verdade. É necessário esse elemento da autonomia. Sim. E aí também se saber que, por exemplo, a gente pode dar muitos exemplos, tá? Outra situação. Eu faço um contrato com uma pessoa jurídica em que eu garanto para esta pessoa jurídica que, apesar de ela não entregar para mim atividades durante um mês, ela receberá da mesma forma. Isso é férias, gente. Pronto. É, Entendeu? tá caracterizado. Então, A relação de trabalho. é uma situação ali que tem que se ver. O importante é ver mesmo o que está acontecendo na realidade e ter esse cuidado. Olha, eu não quero só apenas diminuir, eu quero realmente dar mais autonomia ao meu colaborador. Ou é uma posição estratégica da empresa, por isso? Exato. Perfeito, perfeito. E como a legislação tributária atual lida com essa pejotização, que é uma tendência, é um caminho sem volta? Claro, a gente ainda tem um amadurecimento. Como eu comentei, tudo isso ele vem em uma concretização da norma que vem sendo preenchida por decisões, e aquilo que está no texto, ele não é completo ainda, porque a gente sabe que a norma ela não é apenas aquela frase que vem escrita na lei ou no regulamento, que quer que seja, e vem sendo preenchida. O que a gente já pode ter de exemplos? Nós temos alguns casos de autuações por parte da Receita Federal em relação a diretores que atuavam como PJ e sócios que atuavam como PJ, e neste caso a Receita Federal entendeu que havia uma tentativa de aumentar despesas dedutíveis. E neste caso o que a Receita Federal fez? Aquele gasto que a entidade contratante havia lançado e utilizado para reduzir o seu tributo a pagar, eles desconsideraram esse gasto, determinando aí a adição desses valores. Ou seja, eu recebi 100, lancei como custo para mim 20, e eu teria apurado uma base apenas de 80, a Receita falou, não, é 100. Aí já ficou bem caro, e certamente nesta situação não houve nenhuma vantagem. Claro. Vamos ver o que mais que a gente pode trazer. Muitas situações também já vi autuações em que a relação de pessoa jurídica foi descaracterizada, exigindo isso daí, não os reflexos fiscais propriamente ditos, mas contribuições previdenciárias. Aqueles valores que eu paguei para a pessoa jurídica, entendendo-se como se fossem salário de contribuição e se exigindo isso. É muito complicado, como eu disse, sempre fazer uma análise prévia, mas é certo, em qualquer caso haverá medidas mitigatórias de riscos. Em qualquer situação que você pegue, quando a gente recebe um empresário que vê na pejotização uma maneira de reduzir seus custos, quando a gente senta para conversar, haverá detalhes que podem ser melhorados nisso. Sim. E mesmo alertas a serem feitos, porque às vezes as pessoas acham, não quero pejotizar. Não, como é? Não, você não pode pejotizar nessa situação, não adianta. Sabe? Infelizmente ou felizmente, seus trabalhadores nesse caso estão protegidos aqui pelo direito do trabalho. Perfeito. Então não tem-se o que fazer. Claro. E existem propostas de reformas aí que visam regulamentar ou restringir essa prática? O que vai ser mais importante na reforma tributária que nós temos? A pejotização é um fato. Gostemos ou não gostemos, independentemente da nossa avaliação como jurista, ou como economista, ou como político, se eu concordo ou discordo, é um fato que se impõe economicamente. A economia impõe e exige isso. Não adianta a gente achar ruim. Sim. O que a gente pode analisar na reforma tributária é um elemento muito importante que deve estimular ainda mais a pejotização. É um pouquinho complexo,
mas envolve a não cumulatividade do imposto sobre serviços. Esse é um ponto que talvez implique nisso. O que acontece? A gente sabe que o ICMS, por exemplo, é um tributo não cumulativo. Então o ICMS, quando a gente faz a apuração, aquilo que eu recolhi nas etapas anteriores, aquilo que foi apurado nas etapas anteriores, vira um crédito para a minha operação. Sim. Então, se eu comprei de você um insumo, isso gera um crédito. Quando eu vender esse produto que eu adquiri, produzi, enfim, eu vou aproveitar esse crédito. No ISS nós não temos isso. Então, se eu sou um prestador de serviços e você também, eu conto com os seus serviços para alguma coisa, esse seu serviço que eu contratei e utilizei para prestar um serviço para outra pessoa, não gerará crédito nenhum. E eu tenho uma alíquota entre 2% e 5%, tanto na sua operação quanto na minha. Com a reforma tributária, aumentará bastante essa alíquota base. Porém, passará a existir esse direito a acreditamento. Então, por exemplo, nós dois estaremos sujeitos a uma alíquota maior, mas aquele ISS que você apurou e recolheu, gerar um crédito para mim. O que acontece? Se essa nossa relação não for uma relação entre pessoas jurídicas, mas eu tiver uma relação de emprego em que eu contrato você como empregada, não há direito a crédito. Exato. Perfeito. Portanto, parece-nos que será um incentivo, porque será uma forma que você, aparentemente, conseguirá uma redução de carga tributária. Mas quando a gente fala de reforma tributária, eu vou ser bem honesto. Até sair a edição do Diário Oficial, com a lei ali bem certinho. É uma caixinha de surpresa. Ah, sim. Tem jogo ainda, porque a gente sabe que não é fácil a negociação. Claro, é claro. Quais são as implicações da pejotização agora para a Previdência Social? Então, esse é um aspecto bem relevante, porque por mais que falem mal do nosso regime geral da Previdência, aspectos são positivos e a cobertura é positiva. Falamos aqui de um regime que ele garante auxílio acidente, auxílio doença. É algo que se você for contratado hoje por uma empresa, amanhã, qualquer infortúnio, você estará coberto. Sim, é algo que fato. no mercado não se tem. Eu não consigo um seguro sem prazo de carência. Eu não consigo um seguro-saúde equivalente, especialmente nesse aspecto de saúde e doença. E o que acontece? E essa é uma conta muito, muito importante a ser feita. Pelo empregado, principalmente. Menos até pensando no fisco, pensando na pessoa que está segurada. Porque enquanto hoje um empregado, naquela simulação que fizemos, naquela brincadeira de 15 mil reais, ele teria uma garantia de seus benefícios acidentários e efetivamente de aposentadoria fossem calculados sobre o teto, a partir do momento que se vai como pessoa jurídica, a decisão é dele. Continuar ou não no regime geral da Previdência, ou ter outro regime que a gente sempre tem esse cuidado. Claro. Então, esse é um aspecto muito importante, porque acontece, certamente, para o Estado, e especialmente para o regime de Previdência, há uma redução significativa de valores. Bom, Claro. Porém, vamos aqui não ocultar o que acontece, de alguma maneira, para o próprio fisco e regime previdenciário, existe o outro lado, que se um determinado empregado, que hoje é empregado, contribuiu durante muito tempo sobre o teto, vira uma PJ, em vez de continuar seu recolhimento, ele opta por ou reduzir pelo mínimo. Ou reduzir. E o fisco vai ter uma aposentadoria no futuro que será calculada não mais pelo teto, mas por um valor menor. Então é uma conta que é difícil que a gente faça. Existe sim, aparentemente, uma queda de arrecadação imediata para o sistema previdenciário. O que é muito ruim, porque já são contas que não fecham com facilidade, né? Exato. Essa daí já é uma discussão que daria muito programa todo, e seria pouco ainda. Porque o nosso regime ele tem algumas situações que são peculiares, que ele não é apenas um regime previdenciário, mas ele também envolve assistência. Claro. Então eu não tenho apenas benefícios que surgem como contrapartida de uma contribuição, mas eu tenho também no mesmo pacote benefícios de natureza assistencial. Então, por exemplo, um benefício para alguém que nunca contribuiu está nesse mesmo sistema. Exato. E isso que fica, às vezes, a discussão acaba não fechando. polêmica. Mas aí é muito complicado. É o que a gente quer para o nosso país para o futuro, vamos dizer. A gente reserva para um outro episódio. Vai ser muito interessante também. Assim como a conversa de hoje. Muito obrigada, Dr. Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade.
E deixo um abraço a todos. Muito obrigada e quero agradecer também aos nossos apoiadores, CF Home Design, com esse mobiliário incrível e que ainda mais embeleza aí o nosso cenário, também aos quadros da Quadro Shop, que também enfeitam aí, deixam ainda mais charmoso aí todo o nosso ambiente, a mais completa loja de quadros da região de Curitiba. Agora um recado para você que é empresário. Sabia que a sua marca pode aparecer aqui no programa Seu Direito em Pauta? A sua empresa e o seu negócio podem estar conosco através de parcerias, apoio e cotas de patrocínio. Como fazer isso? Só entrar em contato através dos endereços que aparecem agora no vídeo. Gostou desse programa? Então já nos siga aí nas redes sociais, no Instagram Seu Direito em Pauta, como aparece na tela, e também em nosso canal do YouTube, onde você pode conferir esse e outros programas. Seu Direito em Pauta, porque a informação é a sua maior aliada. Nós nos vemos na semana que vem. Até lá!